Então neste vídeo vamos ver como é que nós podemos fazer com que a nossa personagem seja controlada pelo jogador, fazendo-a mover e rodar pelo mundo. Vamos utilizar a mesma personagem que criamos com o Magica Voxel e vamos então adicionar-lhe aqui alguns componentes para podermos controlar. O componente mais importante será o Character Controller. Portanto, o Character Controller é um componente que nós vamos utilizar para permitir que a personagem seja controlada mais facilmente pelo jogador. Como podem ver, ele está a atravessar o chão, então eu vou puxá-lo um bocadinho mais para cima, ou centrá-lo, e como podem ver, a personagem é muito grande para o Character Controller. Então eu vou novamente aqui às opções de importação e diminuir o tamanho para metade, para ver se fica com o tamanho correto. Portanto, o nosso Character Controller tem 2 metros de altura, corresponde a uma personagem muito grande, e assim já fica dentro do Character Controller. Aquela cápsula representa o nosso Character Controller. Então agora vou adicionar o script, que vai ser usado para controlar o player, para ler os inputs do jogador e controlar aqui a nossa personagem. Vou criar um script novo e vou adicioná-lo à nossa personagem. Quando fazemos isto, devemos ter algum cuidado porque o script fica criado fora das pastas e mais tarde devemos ter cuidado de organizar e colocá-lo dentro das pastas corretamente para o nosso projeto não ficar desorganizado. Vou clicar 2 vezes para abrir no Visual Studio e vamos então fazer o nosso código. Tal como foi referido nos apontamentos fornecidos, nós vamos ler o nosso código de maneira a que o jogador possa jogar com teclado ou com um comando ou com um joystick. Portanto, vamos ler eixos. Para isso vamos precisar aqui de algumas variáveis. Eu vou definir as variáveis como public. Vamos criar 2 floats, um para a velocidade de andar. Eu vou definir inicialmente com o valor de 5, depois nós podemos mudar no inspector. E a velocidade de rodar, que eu também vou definir com um valor inicial de 5. Para além disso, precisamos de uma referência para o nosso Character Controller. Eu vou criar aqui com um underscore no início do nome. E vou fazer o cache, vou preencher essa referência, fazer um cache para ela aqui na função start. Assim não tenho que preencher-la no inspector, daí que eu não tenha colocado como public. Então agora na parte do update, vamos então ler os inputs do utilizador para aquelas duas, que depois vamos combinar com aquelas 2 variáveis, mas vamos criar 2 variáveis novas. Portanto, vamos ler o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo vertical corresponde à seta para a frente e para trás, portanto será o nosso eixo de andar. Eu vou mandar gerar esta variável vai ser um float e vai ser privado. Já está, o Visual Studio fez isto por mim. Se não tiverem usado o Visual Studio, tem que vocês escrever aquela linha 10. E agora vou fazer a mesma coisa para o eixo horizontal, que corresponde à seta para o lado, que será o nosso rodar. Portanto, andar para a frente e para trás e rodar. De seguida, vou calcular quanto é que eu vou deslocar o meu player em função destes 2 inputs e da velocidade de rodar e de andar. Começando pela velocidade de andar, então eu quero me deslocar para a frente, daí eu utilizo aqui o transform.forward, vou multiplicar pela velocidade de andar, que é aquela variável que eu defini como 5, e multiplico pelo input andar. O input andar varia entre -1 e 1. Portanto, se o utilizador não está a carregar em nada, está em 0, logo a nova posição vai ter um deslocamento de 0, ou seja, fica no mesmo sítio. Se estiver a carregar para a frente, vai estar em 1, se estiver a carregar para trás, vai estar em -1. Como vamos utilizar a variável, uma função que não aplica automaticamente a gravidade, eu aqui vou aplicar a gravidade ao eixo dos y. Portanto, physics.gravity.y dá-me a força da gravidade e assim aplico à posição y do meu player. E agora vou utilizar então a função move, multiplicando pelo time delta time, para evitar que o meu player ande mais rápido em computadores mais rápidos e ande mais devagar em computadores mais lentos. Portanto, fica independente do tempo. A seguir, vamos então fazer a rotação. Eu vou usar a função rotate e vou rodar em função
do input rodar e também vou multiplicar pela velocidade de rodar e vou multiplicar pelo time delta time. E como vou rodar em roda do eixo dos y, portanto vou rodar o character em volta do eixo dos y, utilizo aqui o transform.up. Vamos então testar, ver como é que se comporta o nosso player. Se for necessário, podemos aqui no inspetor, há aqui uns erros e às vezes isto acontece porque nós importamos para aqui alguns assets que aparentemente já não são compatíveis com a nossa versão do Unity. Portanto, o que nós devemos fazer é, se conseguirmos corrigir estes erros, se não tivermos com tempo para isso, que é o caso agora, eu vou simplesmente apagar estes ficheiros, remover estes ficheiros do nosso projeto, porque o Unity não corre o nosso código enquanto existirem erros no projeto, mesmo que esses ficheiros não estejam a ser utilizados. Assim eu removo estes ficheiros. Deixem cá ver se não há aqui mais algum erro. Parece que já não. E agora vou então testar e executar. Como podem ver, aqui em baixo está aquela rodinha a rodar, quer dizer que o Unity está a compilar o nosso código e temos que esperar para executar o código. Lembrar que quando entramos em modo de execução do nosso jogo, todas as alterações que fazemos no Inspector perdem-se, portanto são alterações temporárias. Quando eu parar a execução do jogo, essas alterações perdem-se. O Unity está aqui a reimportar aqueles assets por causa de eu ter eliminado aqueles ficheiros. Temos que aguardar mais um bocadinho. Parece que já está. Pronto, e se eu agora andar com a seta para a frente e para trás, o nosso player anda para a frente e para trás e rodar a mesma coisa. Ele ainda não está animado, portanto ainda não se vêem as pernas a andar. Isso faremos mais tarde, mas ele já se move. Eu vou só reposicionar aqui a câmera para ser mais fácil. Nós vemos o player, vou puxá-la para cima e vou rodá-la um bocadinho para baixo, fazer o tilt à câmera. Mais para a frente nós vamos estudar um script que é o Smooth Follow, que nós podemos usar para fazer com que a câmera automaticamente siga o player. Vou criar aqui um cubo só para testar as colisões, portanto para ver se o nosso player colide com a parede que eu criei aqui. Vou pô-la em 000, vou-lhe aplicar um shader. Pode ser o azul no chão e o vermelho na parede, é só arrastarem para cima. Vou reposicionar a parede, ir para a frente e aumentar aqui os eixos do X só para ver se o player colide com ela corretamente como é esperado. Nós não queremos que o player atravesse paredes, porque ele não é um fantasma. Pronto, o Character Controller está a fazer com que ele não consiga atravessar a parede. Perfeito.